Olá, seja bem-vindo mais uma vez aos vídeos tutoriais Zion Software. Vamos agora falar sobre o menu financeiro. No menu financeiro nós temos o fluxo de caixa, sangria, suprimento, transferência, contas a receber, recebimentos, recibos, contas a pagar, pagamentos, lançamento de funcionários, controle de boletos, certo? Primeiramente vamos abrir aqui o fluxo de caixa, onde a gente pode ver toda a movimentação do caixa, né, do caixa que está aberto ou dos caixas, né, a gente pode selecionar aqui todos os caixas de uma só vez, todos os caixas estão abertos, só por exemplo o PDV1, o caixa retaguarda, o PDV que seria o número 2, né, também está aqui, então a gente consegue ver movimento por caixas separados e além dos caixas, as contas também. A gente pode ter um controle por contas, né, onde a gente pode estar cadastrando aqui cada banco, o caixa da loja, cofre, e aí a gente conseguir filtrar só o movimento que tem naquela conta específica, certo? Aqui no botão verde, aqui em cima a gente faz as pesquisas, né, e o filtro. Aqui no botão verde a gente tem a tela de controle de caixa, onde a gente tem o menu de abertura, a abinha de abertura de caixa, onde a gente pode estar especificando quem é o funcionário, o saldo de abertura daquele caixa. A gente pode visualizar aqui no menu caixas abertos, né, todos os caixas que estão abertos no momento, com seu saldo respectivo, quem foi o funcionário que abriu. A gente pode imprimir um resumo do caixa, tanto em modo bobina, é, o impresso também resumido, tá? A gente pode fazer a impressão do relatório de abertura, onde a gente vê ele saldo inicial e tudo mais, tá? E em caixas fechadas a gente pode ver os caixas que já foram fechados, imprimir no modo bobina ou no modo A4 o relatório do fechamento do caixa. A gente consegue ver quem foi que abriu, né, o caixa, qual foi o usuário que fechou, a data e a hora de abertura e de fechamento daquele caixa. A gente pode estar reabrindo um caixa que já foi fechado anteriormente, né, e a gente pode aqui no menu caixa aberto está fechando o caixa, né? Se a gente fechar um caixa aqui agora, a gente consegue abrir um novo caixa no menu de abertura. Fechar o caixa nos caixas abertos, a gente pode fechar ele, e em caixas fechados a gente consegue reabrir um caixa que já foi fechado anteriormente, caso queira fazer um movimento retroativo, certo? Aqui do lado esquerdo nós temos os botões de controle, onde a gente pode incluir, alterar, excluir qualquer movimento, né? Imprimir um resumo do movimento do caixa, né? A gente tem um botãozinho para fechar a tela. E aqui embaixo no rodapé nós temos um resumo, né, do mês, de tudo que foi feito nesse mês, de crédito, de débito, de neutro e o saldo do caixa no mês, tá? O que foi feito essa semana também é possível visualizar. Ele traz aqui um resumo do que foi feito na semana, de crédito, débito, neutro e o saldo do caixa. O sistema ele mostra o que tem de saldo anterior dessa conta, né, desse caixa. Então, o saldo anterior ele é tudo que tem de ontem para trás. Então, esse resumo do mês e da semana ele está incluído dentro desse saldo anterior também, porque o saldo anterior ele mostra tudo que foi feito de ontem para trás. Então, o total de crédito, débito, neutro e o saldo anterior, saldo total anterior, o saldo de hoje, né, o que teve de crédito, débito, neutro, e o saldo atual, que ele é a soma do saldo anterior mais o saldo de hoje. Então 10.969,88 mais 3.215,17 são 14.085,05, né? Aqui a gente consegue puxando por todos os caixas. O interessante é que esse resumo aqui embaixo ele é um resumo de todos os caixas, ele não é só do caixa que está selecionado. Então se eu venho aqui e seleciono um caixa específico, veja que o saldo do caixa aqui ele está diferente do saldo embaixo, porque o saldo embaixo ele mostra de todas as contas, e aqui eu estou filtrando só por um caixa específico. Agora quando a gente seleciona todos os caixas, então o saldo atual aqui ele tem que bater com o saldo aqui embaixo, 14.085,05, tá? Então ele está em ordem decrescente, né? Veja que conforme eu vou subindo os registros ele vai somando. Então o último registro está aqui primeiro,
certo? A gente pode incluir um registro, onde nesse registro a gente informa o número do documento, forma de pagamento, o valor, o histórico, né, desse movimento e qual conta que eu quero que ele lance esse registro, né? Caso tenha mais de uma conta, o sistema vai lançar naquela conta específica. A gente pode estar alterando um lançamento. Claro, o usuário que tem permissão para alterar, ele pode alterar, né? Mas esse controle ele é feito dentro do cadastro do usuário, certo? Então, tela do caixa é basicamente isso, né? Ele mostra toda a movimentação aqui que tem no caixa aberto. E aqui embaixo ele vai mostrar o saldo anterior, que é o saldo dos outros caixas que já foram fechados. Então, aqui dos outros caixas são 7.364,55. Aí, do momento que esse caixa foi aberto até agora, né, ele foi gerando esses movimentos aqui acima, certo? Então, o fluxo de caixa é isso aí. A gente pode estar fazendo sangria do caixa, né, uma retirada do caixa para uma conta específica. A gente pode colocar aqui qual conta que vai retirar, né, e forma de pagamento, o valor. Caso queira colocar a observação, ele vai dar a retirada desse valor, né, nessa conta que está debitando, certo? Suprimento é um abastecimento do caixa, a gente pode estar lançando, né, esse abastecimento no caixa, isso no retaguarda, claro, também. Essa função ela também é possível fazer no PDV. Lá a gente vai estar mostrando mais adiante nos vídeos sobre o PDV, lançamento, né, de sangria e suprimento no caixa do PDV. Aqui a gente selecionaria a conta que vamos acreditar, forma de pagamento, o valor e caso queira colocar alguma observação. A gente também tem a opção de transferência, né? A gente vai informar aqui qual é a conta que vai debitar, a conta que vai creditar, seleciona a forma de pagamento. Então ele vai dar uma retirada de uma conta e creditar na outra, certo? Nos lançamentos de contas a receber, no botão de contas a receber, a gente pode estar incluindo registros manuais, né, onde a gente pode estar especificando o cliente, o número do documento, nota fiscal, o número de parcelas, né, aqui a gente pode especificar o tipo de vencimento, se é por prazo ou dias fixos, né, porque se eu coloco dias fixos e determino um dia que, por exemplo, 10/11, então todas as outras parcelas elas seguirão os mesmos dias, 10/12, 10 de janeiro, fevereiro e assim por diante. Tá? Caso a gente defina por prazo, a gente define aqui um prazo de 30 dias, então ele vai contar de hoje 30 dias, né? Mas eu posso especificar aqui o primeiro vencimento para 1º/11, por exemplo, né? E aí ele vai contar aqui mais 30 dias, aí ele vai jogar ali dia 30 aliás, como o mês de novembro são 30 dias, então vai cair no dia 1º de dezembro, né? E dezembro é 31 dias, então o outro vencimento já cai no dia 31 de dezembro ainda de 2024, e aí o próximo no dia 29 de janeiro de 2025, né? E assim por diante. Então ele conta de 30 em 30 dias. Aí a gente vai especificar aqui a forma de pagamento, né? Pode ser boleto, crediário, loja. A gente pode cadastrar novas formas de pagamento, caso utilize. Aqui eu posso especificar um valor, um valor qualquer. Aliás, o valor do documento, né? Que eu vou colocar para o cliente. Agora, veja só, a gente tem duas opções de gerar essas parcelas. Uma seria por valor fixo, digamos que o cliente vai pagar parcelas fixas de R$ 120. Então eu posso vir aqui simplesmente e clicar, vou especificar aqui no documento. Eu posso simplesmente vir aqui, clicar em gerar parcela. Então o sistema ele vai gerar para a gente aqui as parcelas, né, com o valor fixo no valor de R$ 120. Mas aí, às vezes eu não... A primeira parcela tem um valor diferente, eu só sei que todas as parcelas serão R$ 1.200, por exemplo. Aí a gente pode vir aqui e ratear as parcelas. Então ele criou, né, 12 parcelas de R$ 100 para totalizar os 1.200. Aí eu posso especificar aqui, por exemplo, que a primeira parcela vai ser, posso vir e editar, primeira parcela R$ 90, então ele rateou o valor das demais parcelas, certo? Então cliquei aqui em gerar as parcelas, ele já gerou para a gente aqui o contas a receber. A gente pode estar alterando o registro ou excluindo também, né? Impressão, a gente pode imprimir o carnê ou carta de cobrança, a gente pode selecionar vários registros, clica aqui no menu impressão, carnê, ele vai gerar o carnê de todas essas parcelas que foram selecionadas, certo?
Então aqui a gente pode estar filtrando, né, pelo nome do cliente, pesquisando aqui o nome do cliente, filtrando os documentos a receber, os que já foram recebidos, vencimento, por emissão, né, filtrar por emissão ou por data de vencimento, especificar a data, tipo de documento a vencer, os que estão vencendo hoje, os que estão vencidos, né, gerado, situação dos boletos, né, que já foram gerados ou não, certo? Posso filtrar. No caso aqui não teve nenhum, porque não tem nenhum boleto gerado, tá? A gente também tem a opção, caso a gente venha aqui, ver o número, os pedidos que foram vinculados, né? Porém, esses registros aqui eles não vieram de vendas. Deixa eu ver, tem algum aqui que veio de alguma venda? Não tem nenhum. Caso esse registro de contas a receber tenha sido gerado através de um pedido de venda, a gente vai conseguir ver aqui o pedido que é vinculado, os itens daquela venda, as formas de pagamento, se teve agrupamento ou não, e aqui os recebimentos que já foram efetuados, certo? Nesse caso aqui não tem nenhum recebimento, não teve agrupamento, e esses registros aqui foram lançados avulso dentro do contas a receber, da mesma forma que acabamos de fazer. Tá? Caso tenha sido um registro vindo direto de uma venda, porque quando a gente finaliza uma venda com forma de pagamento a prazo, né, crediário, loja, boleto, o sistema vai gerar essas parcelas, aí ele vincula as parcelas aos documentos. Aqui em recebimentos a gente dá baixa, né, no registro do cliente, a gente pode dar baixa, podemos agrupar registros, né, às vezes o cliente está devendo mais de uma parcela, a gente pode agrupar. Por exemplo, seleciono duas parcelas aqui, eu posso vir agrupar e nesse agrupamento criar novos registros, né? Ou agrupar tudo em um, ou criar desses dois, outros dois ou três, quantas parcelas você quiser, e o sistema vai gerar para você essas novas parcelas substituindo essas anteriores. Você quer fazer, né? Vamos fazer aqui um exemplo aqui, por exemplo. Vou colocar aqui o primeiro vencimento dia 1 do 11, número de parcelas só uma mesmo, 30 dias, número da nota fiscal, o valor do documento é a soma dos dois, então deu R$ 190,90. Vou colocar um desconto aqui de 0,90 centavos. Vou especificar a forma de pagamento, vai ser crediário. Eu clico nesse botão, ele vai gerar uma parcela renegociada no valor de R$ 190. Cliquei em renegociar. Vai pedir a senha de liberação, renegociei. Então, aquelas duas notinhas se transformou em apenas uma no valor de R$ 190. Eu não quero mais essa renegociação, né? Às vezes o valor estava errado, alguma coisa. Eu posso selecionar ela, clicar em desagrupar, o sistema volta àqueles registros anteriores, que eram esses dois aqui que a gente tinha agrupado, de R$ 90 e de R$ 100,90. A gente pode gerar boletos, caso o sistema esteja configurado para emissão de boletos, né? Ou seja, vai gerar os boletos. Os boletos serão enviados para controle de boletos e desse controle de boletos a gente vai gerar arquivo de remessa. A gente pode também estar imprimindo duplicata, caso tenha necessidade, né? O sistema gera as duplicatas, duplicata mercantil. Então, basicamente isso, né? E para a gente dar abaixo, a gente pode selecionar aqui vários registros, né? O cliente veio pagar e ele quer dar um AV, né? Digamos que ele vai dar um AV de R$ 300. Então eu posso selecionar quantos registros eu quiser, né? De preferência sempre o que está mais vencido, né? Você seleciona ali os que estão com mais tempo vencido. Então aqui ele já está ordenando pelos que estão com prazo maior já de vencimento, certo? Eu vejo aqui embaixo que temos 4 registros selecionados e esse campo azul aqui de 392,72 é a soma dos valores a receber que este cliente está devendo nessa situação. Então eu vejo que eu selecionei esses 4 registros e está dando um total de 392,72. Só que digamos que o cliente vai dar R$ 300. Eu não preciso vir aqui dar baixa de um por um até ver o que sobra para dar um AV, né? O sistema ele consegue dar baixa tudo de uma vez, né? Basta eu selecionar os registros, clique em baixar. Aqui no valor recebido eu vou especificar o valor que eu estou recebendo. Eu seleciono a forma de pagamento que o cliente está pagando, né? E veja só, o último registro é 1/04, certo? No valor de R$ 100,91. Só que
Como eu estou dando 300 de AV num total de 392, então lógico que vai me sobrar R$ 92,72. Ou seja, o que o sistema vai fazer? Ele vai dar baixa nesses 3 primeiros registros e vai dar um AV no último registro, né? Para vai restar ainda R$ 92,72. Ou seja, ele vai calcular a diferença de 191 e 92,72 e a diferença vai ficar faltando para esse último registro aqui. Então ele vai dar um AV nesse último registro. Vou clicar em receber, clicar em sim, coloco o usuário e a senha, liberei. Ele pergunta se eu quero imprimir o recibo, vou clicar em sim. Então aqui no recibo nós temos aqui as informações. Deu baixa total, né, dos 3 primeiros registros e deu uma baixa parcial no último registro no valor de R$ 8,19, sobrando ainda os R$ 92,72, como já havia dito anteriormente, né, que tinha dado um valor de R$ 392,72, a gente deu baixa de R$ 300, então ficou R$ 92,72. Ele deu um AV de 8,19 no último registro, né, no registro que estava com menos tempo ali de vencimento. Então a baixa de contas a receber é bem simples, né? Caso a pessoa queira, né, o sistema calcula também juros e multa em vencimento, basta a gente parametrizar no cadastro da empresa, né? E de acordo com o vencimento do registro, o sistema vai calcular os juros e a multa, e também tem aquela questão da tolerância no cadastro do cliente, que caso tenha informado algum número lá para tolerância, o sistema vai considerar ela, ou seja, só vai cobrar juros e multas após a tolerância, né? E também é possível definir isso nos parâmetros do sistema, uma tolerância fixa para todos os demais clientes, né? O cliente que tem tolerância no próprio cadastro, o sistema vai dar preferência para ele. Caso não tenha, ele vai dar preferência para o que está no geral, né, no cadastro do sistema, certo? E o sistema ele calcula juros, né, de acordo com o saldo devedor, não de acordo com o capital, certo? Porque às vezes o cliente, por exemplo, nessa notinha aqui, ele deu um haver de 8,19, certo? Então o valor do capital era R$ 100,91, restando agora R$ 92,72. Então, a partir de agora, se esse documento vencer, o sistema vai calcular os juros sobre R$ 92,72. Tá? Então ele calcula o juro sobre o saldo devedor do cliente. Então é isso aí. Aqui em recibo a gente pode estar selecionando o cliente e filtrando, né, podendo reimprimir os recibos caso queira, que foram vinculados tanto em bobina como pedido A4. A contas a pagar, nós podemos lançar os registros que temos devedor, né? Ou quando a gente faz a importação de uma nota fiscal de compra e caso tenha especificado no próprio XML os dados da fatura, o sistema já gera o contas a pagar de forma automática, né? A gente vai estar fazendo essa demonstração no vídeo sobre entrada de produto, tá? E aqui da mesma forma, aqui no contas a pagar, a gente lança o contas a pagar. Eu acredito, eu não falei, mas eu vou voltar aqui no contas a receber para mostrar aqui embaixo também, que aqui ele mostra pra gente, né, a questão dos juros e multa aqui nesses registros que já foram vencidos, certo? Aqui embaixo ele dá um detalhe do valor de juros que cada documento gerou, né? E aqui nós temos um resumo de quantos documentos temos vencidos e o valor total desses que estão vencidos, dos que estão vencendo hoje, o valor total, do que tem a vencer futuro, né? E o valor total que temos a vencer e o valor recebido já nessas notinhas que estão aqui, qual foi o valor que eu já recebi. No caso, nessa venda aqui já foram recebidos R$ 18,80 e nessa aqui R$ 8,19. Então já tivemos alguns haveres, né, nessas notinhas. Então ele te mostra aqui um resumo embaixo. Da mesma forma no contas a pagar, caso tivéssemos aqui registro a pagar, ele iria mostrar quantos estão vencidos, o valor total, o que estão vencendo hoje, o valor, o que tem a vencer e o valor, e o quanto que já foi pago, né? O número de registros e o valor total pago. No caso aqui não temos registro de contas a pagar.
Em pagamentos, nós daríamos baixas, né? Mas nós não temos nenhum registro a pagar de nenhum fornecedor, tá? E lembrando que esse fornecedor ele apareceu aqui porque ele está cadastrado lá no cadastro e está marcada a opção de fornecedor, né? Os demais eles não aparecem, a menos que eu venha no cadastro do cliente e marque a opção lá de fornecedor, certo? Aqui, continuando no menu financeiro, nós temos o lançamento de funcionário, onde podemos estar lançando ali vales, salários, né, despesas com o funcionário, especificando aqui o nome do funcionário, o histórico do funcionário. A gente pode criar outros históricos, né? Por padrão o sistema já traz o salário e o vale, podemos acrescentar comissão, por exemplo. Histórico do caixa, caso queira que esse registro caia no caixa, basta a gente informar um histórico e a conta, e aí ele vai lançar nessa conta. Caso eu não queira mais que ele apareça no caixa, basta selecionar nenhum e nenhum e ele vai lançar esse registro, porém não vai movimentar o caixa. Vou clicar em cancelar. Temos uma opção aqui de boleto do sistema. Essa opção aqui ela vai trazer o boleto da mensalidade do sistema, né? Um menu de atalho ali para caso o cliente queira já efetuar o pagamento da licença do sistema, tá? Aqui em controle de boletos, nós vamos verificar os boletos que já foram emitidos, podemos gerar remessa, fazer leitura dos arquivos de retornos, né? Ou podemos excluir um boleto, excluir uma remessa, ou reimprimir o boleto, né? Basicamente isso. Aqui ele não faz lançamentos, mas ele faz o controle das remessas, certo? Tanto de retorno, os arquivos de retorno, faz a leitura e já dá baixa no sistema. Então por hora é isso, a aba financeiro, né? O próximo vídeo a gente vai estar falando sobre o menu de estoque, entradas de mercadorias, né? E as demais opções. Os principais botões aqui nessa aba financeira é o fluxo de caixa, onde a gente faz a abertura e vê o histórico, né, os lançamentos, o saldo do caixa, o contas a receber, onde a gente lança os registros, recebimentos, onde a gente dá a baixa, né, ou agrupa documentos, gera boleto, e o contas a pagar, né, que a gente vai lançar os registros dos fornecedores, boletos que tem a pagar, a fatura de energia, por exemplo, internet, e o pagamento é quando a gente vai dar baixa naquele documento a pagar, certo? E também, né, uma opção muito importante é o controle de boletos quando a pessoa utiliza o gerenciamento de boletos pelo próprio sistema, tá? Por hora é isso aí, a gente se fala no próximo vídeo.